Boa tarde a todos. É na graça de Deus que nós estamos reunidos aqui hoje, né? Sabemos que nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser. E é bom a gente sempre lembrar disso, porque hoje quem está aqui foram os escolhidos, até o palestrante. Mas não foi escolhido por Deus, foi escolhido por você mesmo. Porque Deus já nos dá tudo prontinho para que a gente possa cuidar do corpo e do físico, do espírito. E esse momento, como já foi anunciado aqui, a palestra e o passe, é para a gente aprender a cuidar do espírito. E o que entra pela boca, para cuidar do corpo. Daqui a pouco eu falo um pouquinho disso. Só quero lembrar que todos nós estamos aqui graças ao nosso mentor. Tem uns que falam com ele, outros não. Uns sentem a presença, outros não. Mas ninguém nasce sem um protetor para cumprir os desígnios de Deus. Então, sempre é importante a gente orar pelo nosso protetor. Porque ele nos escolheu não pelo conhecimento, escolheu pelo amor. Às vezes é um avô, uma avó, um tio, uma irmã, em vidas passadas, que velava por nós, nos amava e desencarnou. E o amor não se encerra no plano espiritual. Continua até nós fazermos toda a parte do espírito elevado. Então, tem uma razão de ser. Eu queria salientar que eu entreguei o Evangelho, o Livro dos Espíritos, para duas pessoas que chegaram hoje pela primeira vez. E ali tem uma mensagem do meu mentor, que é o Padre Bento. Como não existe coincidência, eu nem sabia o que eu estava escrevendo e nem para quem ia. Mas, quando vocês se anunciaram que estão a casa pela primeira vez, é o sinal que ele me dá para entregar. Às vezes eu trago 4 no livro, às vezes 2, depende do que ele me orienta antes de eu chegar aqui. Porque não existe coincidência, eu sempre saliento isso, porque tudo que nós vamos receber na vida, tem que aprender a lidar com aquilo. E não é fácil. Ainda bem que a minha esposa está lá embaixo. Toda vez que ela me dá um número para me ir na lotérica jogar, eu peço a Deus que eu não ganhe. Porque se eu ganhar, muda tudo. Muda tudo. E eu não quero. Mas ela quer. Aí eu faço a vontade dela. Ter dinheiro ou não ter dinheiro, que eu também entro em 5 comunidades carentes, é prova. O que você vai fazer? Se ele te der muito dinheiro, ganhar sozinho na lotérica, o que tu vai fazer? Ou você perder toda a fortuna, né? As reencarnações vai trazer. E se Deus lhe der uma inteligência suprema, ou aquela que tu sabe tudo, fica até deslocado da sociedade, ou ele tira o conhecimento para você aprender aqui e agora. Por quê? No plano espiritual, não existe mais inteligente ou menos inteligente, porque lá nós não temos os neurônios. Não existe mais rico nem mais pobre. Somos espírito. Não existe masculino e feminino. Não existe pai, mãe, tio, avó. No plano espiritual, nós somos espírito. Mas para entender isso, existem muitas moradas na casa do nosso Pai. É onde a gente vai conviver com a mãe, vai conviver com o pai, vai vivenciar o nosso lar, é um hospital na terra, mas só que é espiritual, é ali em cima do Rio de Janeiro, né? Então, tem mundos que a gente ainda vai viver a nossa existência, mas como você vai evoluindo, toda essa sociedade, ela se torna um só. Espírito de luz.
Deus nos criou para um objetivo só. Aprender a ser feliz. E a hora que a gente aprender a ser feliz, nada da terra nos afeta mais. Nem as acusações que você não se interessa mais pelos bens materiais, relacionamento, porque você já faz parte de promover a felicidade. Mas isso tem um caminho muito longo. Mas, no final, seja ateu, seja judeu, seja católico, protestante, umbandista, Deus vai ganhar. Vai levar todos para outras obras, tá? Quero salientar como Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas, ele nunca para de criar. Quando nós se tornarmos luz, nós vamos receber novas missões, porque a gente vai ter um poder na mão, nossa, de criar qualquer coisa para ajudar aqueles que estão vindo após nós. Mas é a vida inteira, tá? Quem ainda acredita no paraíso, toma cuidado, porque vai chegar lá do outro lado, o paraíso é trabalho. O verdadeiro paraíso não é aquele, opa, estou livre de tudo, vou sossegar, desencarnei, agora não preciso trabalhar, não é nada disso. Mas um dia a gente conversa sobre esse assunto. O tema de hoje, as emoções... Não está interagindo. Opa, deixa eu voltar. Aí, deixa eu ver se ele... não está interagindo o laser. Mas vamos lá. As emoções é a elevação espiritual. Esse assunto é muito importante. Vocês vão ver que dentro do meu meio, eu tenho muitos seguidores. E trabalhar a emoção é muito difícil, mas quando consegue, ele se torna adepto. Por isso que eu espero que os novatos que estão vindo pela primeira vez, eu possa mexer na elevação da emoção e acabar sendo um trabalhador. Eu gosto sempre de salientar isso, mas eu vou esperar um pouquinho, porque eu faço algumas perguntas antes de... Essa já foi respondida, tá? Quem veio pela casa pela primeira vez, eles já responderam. E eu quero aproveitar a segunda. Quem está assistindo a minha palestra pela primeira vez, levante a mão, por favor. Bastante gente, isso é bom, porque assim a gente tem que continuar os nossos ensinamentos independentes daqueles que já ouviram. E eu agradeço a paciência de todos vocês, e também, o Centro Espírita, Maria de Bethânia, que é uma escola e é um hospital. Escola, porque nós vamos aprender na leitura, na palestra, se dedicando, na hora certa, não é para todo mundo, a se dedicar a construir um ser melhor. E é um hospital por quê? 99,99 entra pela dor. Aí sobra 1% para dividir veio por causa da ciência, veio por causa da curiosidade, ou entrou pela porta errada. Isso acontece muito nas minhas palestras. Não aqui, mas em Guarulhos eu tenho 40 centros espíritas sob minha responsabilidade. E de vez em quando entra algum com pensamento evangélico e ele vê que está no lugar errado, ele levanta e sai. Porque ele viu todo mundo entrar, ele nem olhou o nome, mas ele veio para outro significado que ainda é certo, mas está evoluindo. É como nós temos conceitos morais e conceitos religiosos bem mais fortes que o espiritismo. É uma razão na qual nós estamos crescendo. Muito bem. Agora vem a importância, porque eu perguntei se tinha muita gente que não assistiu minha palestra.
Por que Kardec colocou primeiro a ciência? Porque a ciência, ela evolui. Agora estão me pedindo muita palestra para falar sobre o espiritismo e o IA, a inteligência artificial. Porque nós temos que consolar esse povo. Estão metendo medo. Olha, essa terra aqui é incrível quando mete medo na população, tanto a religiosa como a inteligência artificial. Se souber trabalhar, mas é uma palestra bem legal, um dia a gente dá. Então não adianta combater a ciência. Aí como nós vamos entender? Kardec colocou a ciência em primeiro lugar porque todas as religiões é contra a ciência. Só o espiritismo não foi. Naquela época, em 1860. Por que ele não foi? Porque a ciência é a única que pode provar se você está certo ou não. Eu lembro, quando eu era mais novo, o homem foi à Lua. Eu tinha certeza que quando ele pousasse lá, ia encontrar São Jorge. É a minha fé, a minha crença, né? Eu era católico, não da Umbanda Candomblé, mas eu tenho amigos, eu tenho mais de 18 religiões em Guarulhos, que a gente se encontra, escola, presídio, hospital, rua, aonde chamar a gente vai trocar ideia sobre a intolerância religiosa, até na OAB, tudo. Onde órgãos políticos, onde chamar a gente está presente. Somos irmãos há mais de 10 anos. Mas quando eu vi que não tinha São Jorge lá, eu me decepcionei. Mas quem provou que não existia São Jorge na Lua? Foi a ciência, a tecnologia. Depois eu aprendi que São Jorge existe na Lua, mas em espírito. É outra forma de se enxergar. Então, a ciência para a doutrina espírita é magnífica. Vão imaginar que a ciência está errada. Quem erra? É ser humano. A gente aprende com erro. Porque para o plano espiritual a questão é outra. Vamos imaginar que a ciência está certa. É merecimento da gente, porque nós estamos numa sociedade onde a ciência acertou. E se ela errou, como é que você sabe se a ciência está certa ou está errada? É quando tem pouca gente duvidando. Quando tem muita gente duvidando, então nós não estamos preparados para aquilo que veio, ou de bom ou de ruim. Tá bom? E filosofia esclarece. Eu recebo no meu WhatsApp da minha esposa, da minha filha, dos meus filhos, tão longe. Pai, eu estou mal, eu preciso de um passe. Qual é o procedimento? Natural. Pega um copo d'água, abre um evangelho, me dá a página que você abriu e deixa o celular com som. E vão fazer a prece. Acabou, está tudo em dia. Porque tem que conhecer a ti mesmo. Por que nós estamos aqui? Temos necessidade, mas eu tenho que enxergar essa necessidade dentro de mim. Para quando eu tomar o passe, quando a minha palavra sair, tocar alguém, vai lá naquele ponto fraco que ele tem. Porque é o mesmo ponto que o obsessor quer. Nós, espíritos equilibrados, de luz, queremos o seu ponto fraco. O obsessor, tal, também quer o seu ponto fraco. Por isso que a filosofia esclarece. Uma palavra, um abraço, um beijo, uma situação. Poxa, eu nunca pensei nisso. Fui entregar uma cesta básica para uma menina, no terceiro andar, coloquei lá de fora para não incomodar da casa dela, disse e fui embora. No outro dia, a mãe dela ligou. Seu Marcos, o senhor é um anjo. Eles querem que a pessoa seja o anjo. Não é a espiritualidade trabalhando. Nossa obrigação é ser caridoso. E quando tu é caridoso, você dá as coisas. Ajuda quem precisa ou quem não precisa. Às vezes você enganar, faz parte. Mas
A gente sabe que não é o Marcos, é a espiritualidade. Estava 3 dias ou 4 dias passando fome. E foi até o supermercado, mas voltou porque não tinha dinheiro. Já pensou com fome e acha na porta uma cesta básica? Eu nunca pensei nisso. Olha que energia boa. Por quê? Você tem que acreditar na espiritualidade, no seu mentor, naquele que está contigo, te fala na consciência. Ó, não fala palavrão não, isso é errado. Mas você fala, você não escuta, mas ele avisa. Para de fumar, para disso, fala de brigar, para disso. A gente sente lá no fundinho que é errado, mas é difícil, mas faz parte, né? E também, por último, a religião. Sublimar. A minha esposa sempre fala, quando tu sai da palestra, você está, outra pessoa. É claro. Tu acha que eu estou aqui doando? Eu estou recebendo. E alguns de vocês vão sentir e vão receber, mas vocês têm o livre-arbítrio. Pode gostar do que eu falar ou não. Isso é natural. Mas eu tenho que fazer a minha obrigação, já que eu me preparei, passei por situações, né? O pessoal que já está mais, já escutou minhas palestras, sabe a minha vida, porque eu morri, né, lá no hospital, UTI, desenganado mais de 10 vezes. Caí de helicóptero, caí de avião, mordi de escorpião, moto, perdi boca, perdi dedo, operado das pernas, cabeça, coração 2 vezes. Mas tem que acreditar, cada oportunidade que Deus te dá. Tem que ir em frente. Então, a religião faz você sublimar na pior hora da sua vida. Por isso que nunca, mas nunca condene a religião de ninguém. Saia do Facebook, ou fique igual eu, né? Eu tenho muitos seguidores no Facebook, mas eu vou lá embaixo, deleto. Política, deleto. Atacando a outra religião, deleto. Coisas impróprias. Eu vou lá, meu Facebook vai ficando limpo. Com pessoas que, só pensam positivo. Não julgo. Mas no começo, nossa mãe, eu já fui até, há uns tempo atrás, bastante tempo, perdi todas as minhas mídias. Caçaram meu Facebook, o YouTube, tudo, WhatsApp, porque eu brigava questões políticas, né? E o meu mentor falando, esse não é o caminho, mas a gente entra, depois paga o preço. E me custou caro, porque eu falo muito, dou muita palestra em Portugal. E essa ligação, tive que refazer tudo. Mas graças a Deus, com fé e determinação, a gente recupera. Muito bem. Agora vem uma parte importantíssima, tá? Leis naturais. Não importa se você nasce aqui, ou na Lua, ou Marte, ou dentro da água, fora da água, ou sem oxigênio, ou com oxigênio, ou com esse corpo, ou não. Mas as leis são naturais. Primeira lei, imortalidade. Nós não morremos nunca. Isso ajuda muito nos velórios que eu faço muito, porque eu estou vivendo demais. Já estou com 75 anos, passei por tudo isso. Eu vou vendo meus amigos partir, né? Da USE, do meio do relacionamento, padres, pastores, estão partindo. E eu vou ficando assistindo tudo isso. É terrível, mas faz parte. Se não morremos, reencarnamos. Se estamos reencarnados, estamos evoluindo. Olha que 3 leis magníficas. Não tem castigo. Não existe inferno. O inferno é aqui e agora. Se eu brigar com a minha esposa, brigar em política, seja o que for, você está no inferno. E quando você morrer, você vai para o inferno. Onde é o inferno?
todos os espíritos que te davam razão. E vai continuar a brigadeira. Não vai parar a briga, não. E outra coisa, eu faço um trabalho dentro do sistema carcerário e teve lá um bandido, né, garoto, matou 10 e veio conversar comigo. Porque no particular que a gente aprende. Eu, conversando com ele, meu mentor falou, na vida passada ele matou 100, na anterior 1000. Cada vez ele era chefe, mandava matar. Matou 10, na outra ele vai matar 5, 3, 2, 1. Quando ele parar de matar, aí vai vir o resgate. E esse resgate ninguém quer. Todo mundo que nós fizemos mal, volta para acertar. E aonde? Na família. Complicado. Já pensou a família dele? Vai ser aquelas famílias que eu entro no sistema, na comunidade, eu não sei como é que uma pessoa pode viver com tanta discórdia, com tanta coisa dando errado. Mas está em evolução, é o momento dele. Para que isso aconteça, nós vamos ter o livre-arbítrio. Foi o livre-arbítrio que nos trouxe aqui hoje. Me trouxe. Eu podia ligar, está muito frio, o trânsito está ruim, não vou chegar a tempo. Mas eu não desisto. Eu prefiro chegar atrasado, chegar aqui e falar, cheguei atrasado e vou embora. Porque o trânsito ninguém sabe, isso a Deus pertence. E causa efeito. Muito de vocês vai acontecer igual eu. Entrei no centro espírita, inimigo número 1, com uma raiva danada, mas eu não encontrei ajuda em lugar nenhum. A minha esposa que me trouxe, ela que era do centro, eu não sabia, casei sem saber. Mas depois já tinha 4 filhos, não dava mais. Nós muito pobres, tá. Mas sentei igual vocês aí, e a minha palestra, primeira palestra foi obsessão e fascinação. Nunca mais saí da casa. Porque o que ele falou mexeu muito. É a causa e efeito. Outros foram embora, falaram, nunca mais vou voltar para a palestra desse cara, não, que ele falou muita besteira. Depende de cada um. Muito bem. Cuidar do espírito. Eu dei o livro dos espíritos e o evangelho. Muitos aqui têm. Use pelo menos o evangelho. Porque estudar não é para todo mundo. Não, você tem que estudar, você tem que estudar. Não tem, não. É na hora que tem o coração tocar. Porque se você for estudar para agradar a Deus, você vai ser um péssimo espírita. Como tem muitos falsos profetas. Autodidata, né? Decora e tal. Mas na hora que bate no coração, você vai estudar. Tu já pensou a força que você tem quando você vai estudar por amor? Muda tudo. Isso é cuidar do espírito. Eu converso com Deus todo dia de manhã e todo dia à noite. Eu achava que era a coisa mais impossível falar com Deus. E é tão simples. É tão fácil. Mas você tem que ter reforma íntima. Eu era o cão chupando manga, hoje eu sou uma moça. Acabou. 40 anos casado, minha esposa ia separar de mim, que não aguentava. E eu pensando que está fazendo por amor, né? Nunca traí, nunca bebi, nunca fumei, e sempre foi leal à família. Mas usava Deus para condenar todo mundo. Deus me deu a família para me proteger. Estava perdendo filho, tudo. E numa morte mudou. Não, porque eu fiquei em coma, né? 20, 30 dias, aí mudou. Me ensinaram como cuidar do espírito. Eu tenho o evangelho no carro, tenho o evangelho na minha casa e outro no meu escritório. Porque eu não sei a hora que eu vou precisar. Tem um processo aí que um dia a gente conversa. Cuidar do corpo. Cuidado com quem entra pela boca, pelo amor de Deus. Tem uma geração aí que vai pagar um preço muito alto. Inclusive a minha filha de 27 anos. Não tem jeito. Minha esposa é naturalista. A comida é maravilhosa. Saí de todas as enfermidades por causa do
que entra pela boca. Ela não aceita. E a né, agora trabalha em casa, só McDonald's e pizza, não quer saber, mas está com uma saúde boa, mas está destruindo. Vai arcar, não tem jeito. Então, quando vocês forem à feira, pega a maior quantidade de coisas naturais. Olha o prato, ele tem que ser colorido. E aí, de vez em quando, né, igual eu, né, dou uma palestra aqui, já tem que sair para dar outra em Santana. Aí não tem tempo. Entro no McDonald's, pego o lanche mais simples, que é só frango e salada, e vou. Mas é raro. Não é fundamental para a minha vida. E vocês têm que aprender a cuidar do corpo. Tem que aprender. Ou vai aprender por bem, ou por mal. Aí a dor vem. É fígado, é rim, é coração, é pulmão. Tá? E por último, o perispírito. Fica registrado tudo. Todo mundo progride. Mas uns um pouquinho, outros muito. Então, não tem como sair fora da lei da causa e efeito, que é uma lei do amor. Tá? E agora, como eu sempre gosto de trazer, momento de reflexão. O meu mentor mudou minha palestra faz uns 2 anos para que a gente interagisse com sentir, não com conhecimento. Porque se vocês quiserem aula, né, estudar os livros, vai fazer curso. Mas nós precisamos aprender a sentir. Nós perdemos a essência. No final, eu sempre explico isso. A essência está perdida, principalmente entre os espíritas que têm um poder. Olha, tem uma fórmula magnífica da gente recuperar o sentir. Porque falar eu te amo é muito fácil. Agora, sentir eu te amo é complicado. Nossa, depois eu explico. Mas vamos lá. As emoções, quando bem compreendida e canalizada, pode ser um poderoso veículo para a elevação espiritual. Poderá, porque depende do que tu entende daquilo. Por isso que a gente faz curso, para poder entender. Eu entendia do espiritismo tudo errado, até o dia que eu vivenciei. Temos que ter capacidade de lidar com as emoções de forma saudável. Qual é a maior doença que mata mais no mundo inteiro? Alguém sabe? Levanta a mão. A senhora levantou, estou brincando. Parece leilão, né? O leilão, está lá fazendo leilão, o cara se mexeu, o cara fez assim, tá. Eu estou brincando. Mas é o lacifoia. É uma doença que até hoje ninguém conseguiu resolver. Lá se foi a juventude, lá se foi a idade, lá se foi essa. E a segunda? Depressão. Está matando muita gente. Como eu sou do fórum, padre, pastor, todo mundo está com essa dificuldade de auxiliar as pessoas depressivas. Porque elas precisam de um esforço triplicado do que aquele que só tem desgosto, tem traições, sabe lidar. Mas a depressão é uma doença do espírito. Aí toma calmante, toma isso. Livre-arbítrio. São paliativos, porque não cura. A depressão só se cuida com o trabalho de caridade. E não é caridade com os outros. É você ser caridoso contigo mesmo. Sentir, né? Vilici. Eu não sirvo para mais nada. Não é nada assim, né? Eu sou viciado, mas não consigo largar, tal. Não é nada disso. Você tem que entender aquilo que eu falo. Conheça a ti mesmo e ali procurar uma fórmula com alguém, ou contigo, ou com a leitura, ou com o hábito. Tem que mudar o hábito. Mudar hábito não é fácil não, tá? E isso nos traz consequências. Então,
ter a capacidade de lidar com as emoções de forma saudável. É através da autocompreensão, você se compreender, tá? E da prática da compaixão que abre o caminho para um maior entendimento da natureza humana e para uma conexão mais profunda com o divino. Olha como é difícil isso aqui, ó. Porque você não vai conseguir falar com Deus se você não passar por esse processo todo. Porque Deus não é um ser no altar, um ser lá no infinito. Deus está dentro da sua criação. Ele está na flor, no vento, na chuva, no sol, no cachorro, no gato, em você. Tudo que ele criou, ele está ali. É como um pintor, né? Pinta um quadro. Ele está no quadro. Por isso que é difícil fazer oração, né? Rezar é fácil. Se eu falar aqui o Pai Nosso, todo mundo levanta, igual soldadinho. Agora eu quero ver fazer oração, agir. Aí é difícil. Porque Deus quer nos ajudar, mas nós temos que agir. E qual é o modelo? Aí ferrou tudo. Jesus, o que Jesus faria no nosso lugar? Você pega o telefone espiritual, liga para Deus, mental, para Jesus. Jesus, eu estou aqui numa situação difícil. O que o senhor faria no meu lugar? Aí ele manda. Aí você fala, isso não vou fazer. Não vou. Isso é loucura, tal. E vamos que vamos. E uma leitura para que a espiritualidade preparou para nós, já que não existe coincidência, né? Então tudo tem uma razão de ser. Vamos lá. O abraço que curou. Preste muita atenção, porque eu fui educado machista. Não podia dar beijo, não podia dar abraço e nem entrar na cozinha. Tudo isso era de mulher. Senão eu não era homem. E eu acreditei nisso. Casei. Adivinha o que eu fiz com a minha esposa? E era minha sócia na empresa. Nós dois vinha para casa, mas eu tinha que descansar, porque eu trabalhei o dia inteiro. Aí sentava no sofá, ela ia para a cozinha para trazer a janta para mim, essas coisas todas. Até que eu fiquei entre a vida e a morte e recebi os 3 mentores que estão comigo até hoje. E o mentor ainda virou e falou assim, tem muito de vocês que quer ter mentor, se prepara. É igual a sogra que tem uma filha e ela casa e ela fica ligando para o marido. Ela tomou café hoje? Ela está bem? Ela jantou? Ela já foi dormir? Como é que ela levantou? Não dá sossego. É a única filha. Aí ele falou, nós vamos fazer reforma íntima em você. Mas devagarzinho, tá? Porque eu era o cão chupando manga. Qual foi a primeira coisa que ele pediu? A segunda, porque a primeira eu conto outro dia. Vai fazer um café para tua esposa. Tu sabe que eu nunca fiz café, nem sabia onde ficava, porque eu não entrava na cozinha. Aí entrei, fervi a água, veio tudo na imaginação, porque eu não via ela fazer. É inacreditável, né? Debaixo do mesmo teto. Fiz o primeiro café. Aí ele mandou arrumar a sala, arrumar isso, guardar a toalha, porque eu era, hoje não, mas eu era relaxado. E a minha esposa perfeccionista. Mas eu não entendia nada disso, era machista. Então. Quando ela levantou, ela fez a seguinte questão. Olhou tudo, café. Você tem outra? Porque a gente sabe, né? Tem muitos homens que têm amante, não dá muito certo, aí volta para a esposa e dá coisa, né? Para segurar, porque se ferrou lá e tal. E tem mulher também, mas eu só estou fazendo esse pensamento lá da hora. Falei, não, bem,
foi espiritual. Vocês acreditam? Já faz uns 20 anos mais ou menos. A louça é minha? Ninguém bota a mão? Que gostoso é você sentir que tu está sendo útil. Como é bom a gente cuidar da família e não querer que a família cuide de você. É uma oportunidade que Deus te dá. Você botar os sapatos no lugar certo, a toalha. Nossa, mudou tudo na minha vida. Aí eu estava fazendo um voo na Bahia, que eu voava o Brasil inteiro. Liguei para ela, falei, bem, como é que você está? Ela falou, agora tá tudo bem porque você está mais gostoso. Foi a forma de ela falar que ia me deixar, mas não deixou porque eu mudei. Olha, vamos modificar o nosso... Pensa que está... não preciso fazer nada. Minha esposa entrou no mercado com meu filho. Se formou, um advogado muito bem constituído, está muito rico. E a minha esposa virou e falou assim, pega aquele chocolate com aquela florzinha, leva para tua esposa. Mãe, para que isso? Eu sou mulher, eu sei o que eu estou falando. Mas isso é bobagem. Ela sabe que eu a amo, ela sabe que ela me ama. Aí, só que quando chegou no caixa, acho que a consciência dele pesou. Ele foi lá e pegou. Nossa, ele aprendeu uma lição ali magnífica. Porque mulher é igual gato. Você nunca vai saber o que ele está pensando, o que ele vai fazer. Nunca. Então, faça de você o melhor possível, tá? Eu sei pela minha esposa, porque está aqui comigo, eu nunca sei, mas a gente vai aprender. Então, vamos lá. Um jovem rapaz, numa infância difícil, cresceu fechando emocionalmente, desconfiando de todos. Nossa, como sofre. Eu desconfiava de todos. Vocês acreditam que eu era tão machista que minha filha e meus filhos, namorando, quando ia chegando, falavam assim, ó, não me dá um beijo, hein? Porque se meu pai souber, ele vai criar um rolo danado. Olha, e eu com razão, porque eu via sujeira no beijo. Você já tá beijo, é sexo, é interesse, O que esse mentor fez? Primeira coisa, beijar todo mundo dentro de casa. Como doeu? Porque eu não fazia. Pensei que era uma meia. Depois ele falou, agora tu vai beijar todo mundo fora de casa. Que rolo que deu. Eu era vice-presidente, era chamado na diretoria direto, porque eu beijei uma pessoa que o marido reclamou. E quando passou muito tempo, aí o meu mentor falou agora você beija a mão. Porque eu só te dei uma lição. Mas por que tu não me avisou lá atrás? Deixou eu criar situações para você aprender. Não precisa mais beijar o rosto, só a mão. Por quê? Acabou, cada um faz o que quiser, eu vou fazer o melhor para todos. E aí, conheci meus filhos, conheci minha esposa por dentro, conheci meus amigos, os que são amigos e que são inimigos amigos. Né? Mudou tudo, mas só depois que você começou a tirar o medo e condenar todo mundo. Porque como eu nunca bebi, nunca fumei e nunca fiz essas coisas, eu achava que isso era normal em todo mundo, mas não é não. Mas a gente vai aprender. Então vamos lá. Durante uma sessão mediúnica, o espírito amigo pediu a um dos médios que abraçasse o João, com todo o amor que sentia por ele. Ó, um abraço, tá? Mas tem mais coisa atrás disso que a gente pode interagir. Esse abraço, carregado de compaixão e energia espiritual elevada, tocou profundamente o João. Por que tocou ele? Porque ele nunca foi abraçado. A vida foi muito dura, foi difícil, muita cobrança, condenação. Ele chorou como nunca, ele chorou como nunca, libertando emoções reprimidas há anos.
Olha, às vezes você cata só um matinho e dá para uma pessoa, né? Como uma flor e tal. É matinho, é matinho. Aquilo fica registrado para o resto da vida dele. Uma palavra fica registrado. O abraço, a espiritualidade sabia que era o momento, porque antes não adianta. Nada pode acontecer antes ou depois. É na hora certa para dar o resultado que a gente precisa, tá bom? A partir desse momento, sentiu-se mais aberto ao amor, ao perdão e ao trabalho espiritual, iniciando um caminho de grande transformação interior. Um abraço, hein? Um abraço de estranho ainda. É que não existe estranho na espiritualidade. A lição: as emoções reprimidas impedem a luz de entrar. O amor genuíno cura e eleva. Eu só estou dando essa palestra aqui porque eu mudei. E antes eu queria que todo mundo mudasse, porque eu era honesto, trabalhador, então está todo mundo errado. E quando eu mudei, que eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, nem dos meus filhos e nem da minha esposa, eu tenho que respeitar, conversar, se quer, se não quer, vai aprender com a dor, porque eu aprendi com a dor. Todos nós temos que respeitar a dor do outro e não querer curá-la. Deixa que Deus cura pelos caminhos, né, da vida. Muito bem, agora nós já estamos interagindo com o nosso tempo. Vamos despertar a nossa consciência. Eu sempre paro nesse momento para interagir com vocês, para que algum de vocês, não todos, entendam uma coisa bem forte. A minha palestra é igual à água fervendo. Imagine uma panela cheia de água fervendo. Vai mexer com coisas que a espiritualidade negativa não gosta. Já estou acostumado. Algum de vocês aqui é ovo. É o ovo. É mole, ajuda todo mundo, se perde verde e amarelo. Aí ouve as minhas palestras, cai dentro da água fervendo, vai endurecer um pouquinho. Porque ser bom não pode ser bonzinho. Tem limites. Isso é difícil, esse limite, para aquela pessoa que ajuda todo mundo, não quer nem saber, nem se preocupa consigo. Tem que ter um limite. Outros de vocês são cenoura. São duros com a vida, era igual eu, duro. Aí cai dentro da água fervente e fica mole. Está cozido. Aí já sai daqui e fala, eu não vou ser mais cenoura. E outros de vocês são o café. Quando a água cai fervendo, já é doce, fica gostoso, vou botar em prática. Então, são 3 tipos de pessoas que interagem nas minhas palestras. Ou você é ovo, cenoura, ou é o café, que hoje eu sou o café, em virtude de trazer coisas boas para o meu coraçãozinho, para mim poder falar com vocês, não só com vocês, muitas pessoas que interagem com o meu modo de pensar. Muito bem, agora nós vamos aos avisos para encerrar, que eu sempre encerro, sou grato a Maria de Betânia, porque interage comigo, e isso fazer bem faz bem para todo mundo. Tudo que eu vou mostrar aqui, daqui a pouco eu explico melhor. Vamos lá. Como é que a gente vai cuidar do espírito? Primeiramente, na nossa doutrina, tem o Evangelho. Abre ele aleatoriamente, porque o Evangelho cuida do espírito. O que tu lê, você vai interpretar. Mas eu não consegui. Faz igual muita gente. Passa para mim pelo WhatsApp e eu explico. Ou vem aqui na casa, o atendente falou, caiu isso. Eu não entendi. Igual tinha uma moça que ela falava para mim assim, caiu sem caridade não tem salvação, seu Marco. Está explicado. Aí, na outra vez, ela abria, caiu sem caridade não tem salvação. Aí eu falei, explicava. A outra vez ela caiu sem caridade não tem salvação. Aí eu falei com ela, não é um recado? Aí ela entendeu. O Espírito estava cobrando que ela tinha que resolver alguma coisa dentro da família. E a água, que é importante, vocês viram, eu coloco a mão na água,
fluidificar a água. Traz na casa, leva em casa, faz aqui agora, qualquer lugar que você tiver. Igual eu, tenho que tomar muito remédio natural para manter o sangue fino, essas coisas, porque meu coração funciona 70% só. Mas eu não bebo sem fluidificar a água. Da gratidão. Por quê? Porque a água, o evangelho e a água mantém o corpo e o espírito. Um prepara o espírito, outro o corpo, e a gente, né, interage. Mas nós temos inimigos que falam que isso aqui, ó, o espiritismo tem rituais da água. Mas aí agora a gente resolve isso aqui rapidinho. Digita no site, Mensagens da Água de Masaru Emoto. Quando tu xinga aquela água, testado, ciência, não é religião não, os cristais ficam sujos, apaga. Aí você fala, eu te amo, gratidão. Os cristais da água aumentam. Mostrado no microscópio. Tá? É só digitar isso. Quem quiser, depois pega um cartãozinho comigo. Tá? Filmes que eu sempre peço. Vejo você na próxima vida. É sobre a gente não deve saber o passado. Uma vez um médium falou do meu passado, eu fiquei aterrorizado. Quase eu parei de trabalhar para frente. Amanhã são os que tiram a vida. Não é só Maria e nem Vale do Suicida, não. A luta é igual hoje. E os escolhidos é o que o Cristo fez, revolucionou os apóstolos, para que os apóstolos pudessem revolucionar a gente. E por último, Cabrini. Todo mês eu mudo o filme. Alguém aqui já assistiu Cabrini? Levanta a mão. Não? É outra fé, não é espírita. Mas se vocês estão doentinhos, não é igual eu, foi operado e tal, faz o que ela faz, tá bom? Ué, o que houve ali? Eu acho que você mexeu, entrou. Tá. Tá, muito bem. Não, entrou, esbarrou, acho que nesse branquinho, mas tudo bem. Vamos lá, vamos acelerar. Agora, quarta-feira, o podcast Espiritismo Além do Nosso Tempo, esse é sexta-feira, né? Esse é quarta-feira. Nós vamos falar sobre o amor no mundo e as provas e expiações segundo o Espiritismo. É um debate. Nilce Pereira, Cláudio Honor e Noelice Simões, que é aqui do centro, lá em Cotia, tá bom? Vocês, às 14h30, vocês podem entrar no canal e fazer perguntas e tal. Se não, fica lá. Tem muita palestra boa lá no canal do YouTube. Na sexta-feira, agora, nós vamos falar sobre as festas juninas sob a ótica espírita. Qual é o podcast? Gerenciando Conflitos Espirituais, dia 27. Marlene Leal, da Rádio Boa Nova, e Maria Ribeiro, presidente do Leal. Porque nós temos que tirar coisas que estão botando na nossa cabeça. Igual ela pediu aqui, venham, ajudem. Mas tem gente que, nossa... Então, esse debate é importante nessa época, porque a gente vir é uma forma alegre de colaborar com a casa. Você, além de comer, beber, conversar, você ainda ajuda a casa. Mas tem muita coisa que precisa saber sobre o álcool, sobre fogos, tem muita coisa que a gente tem aí, segundo a doutrina espírita, a trazer para nós, tá? Os países que interagem com a gente, eu agradeço muito a Portugal, porque os outros assistem depois. São brasileiros que partiram e levaram o link. Mas Portugal eu dou palestra e interajo com eles, tá? E, para encerrar, às vezes as correntes que nos impedem são mais mentais do que física. Pense, pois muitas das vezes amarram você a nada e você acredita. Não se vitimize na doença. Fica difícil o espírito te ajudar. Você mesmo já está negando. Você faz o passe, ora, pede, mas se vitimiza. Fica difícil. Isso a gente conversa um dia. E agora, encerrando, eu quero que todo mundo dê a energia boa, né? Bota para o pulmão para fora. Vamos criar uma energia boa agora. Todo mundo repetindo. Eu quero. Eu quero. Muito bom. Eu posso. Eu posso. Eu faço. Eu faço. E eu mereço ser feliz. E eu mereço ser feliz.
Olha como a espiritualidade ajuda. Agora, experimenta botar um não na frente. Eu não quero, eu não posso, eu não faço. E Deus sabe, eu não mereço ser feliz. Estragou todo o trabalho da espiritualidade. Nunca coloque um não na frente, tá bom? Gratidão a todos e vamos que vamos em frente, pois tudo que nos acontece é Deus que nos dá de presente. Gratidão. Gratidão, Marcos Goulart, pela ótima palestra. Eu acho que não consegui. E assim, nessas vibrações de amor, de alegria, de muito aprendizado,